Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é o mau comportamento, né? A gente sempre se queixa que a criança está se comportando de uma forma que não é legal, que deixa a gente preocupado, ou que deixa a gente chateado, ou qualquer outra situação, mas a gente precisa entender o que é o mau comportamento. E geralmente o mau comportamento ele sempre está associado a alguma coisa que a criança faz ou sente e que não é adequada socialmente. Então geralmente é quando ela bate, quando ela morde, quando ela chora, quando ela grita. São esses comportamentos que a gente diz que a criança está se comportando mal. Só que esses comportamentos, a gente precisa entender que o mau comportamento ele é sintoma de alguma coisa que está acontecendo. Então vamos lá tentar entender o que significa, o que é sintoma e o que é causa. Muitas vezes, quando a criança ela apresenta esse tal mau comportamento, o que está acontecendo com ela? Ela está sofrendo algum tipo de alteração emocional. Então vamos parar para pensar, as emoções elas nunca acontecem do nada. Ela é estimulada por algum fator externo que desencadeia uma reação naquele indivíduo. E com as crianças é a mesma coisa, só que elas ainda não têm habilidade emocional para interpretar e lidar com aquele estímulo de uma maneira mais adequada. Então a gente precisa entender que nenhum sentimento ele surge do nada, ele sempre é estimulado a partir de alguma reação externa. Então, quero dar um exemplo que eu acho que pra gente começar a conversar para ficar mais tranquilo. Uma criança de 3 anos, ela começou a ir pra escola e a adaptação escolar dela foi super bem. Ela não teve nenhuma dificuldade, se adaptou bem à professora, se adaptou bem aos colegas. E aí, em certo momento, ela chegava em casa e começava a bater na mãe, morder o irmão mais velho, ficava muito irritado quando chegava em casa. E a mãe, sem entender o que estava acontecendo, começou a tentar agir em cima daquele mau comportamento, que é o clássico, que é através das punições. Então, tentava deixar ele de castigo, tentava não deixar assistir televisão, tentava fazer algum tipo de intervenção nesse aspecto, e isso só fez com que o comportamento piorasse. Não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes quando a gente tenta lidar com o mau comportamento das crianças, ele acaba se agravando, que foi o caso desse menininho de 3 anos. Então a mãe começou a tentar fazer intervenções para que ele parasse de agredir, parasse de bater, parasse de gritar, e isso só piorava. Aí ela me procura, né? A gente vai fazer uma intervenção e a gente começa, antes de tudo, a tentar identificar o que está causando. Por que ele começou a ficar agressivo em casa? É importante a gente fazer essa diferenciação, porque geralmente a gente se preocupa muito em tentar resolver o problema sem entender o que está causando ele. E geralmente quando a gente tenta resolver o problema sem entender a causa dele, isso fica cada vez pior. E aí a gente não consegue lidar com ele. A gente precisa entender que nenhum mau comportamento da criança é para nos ofender ou para nos deixar irritado. Alguma coisa está acontecendo. Deixa eu voltar para o exemplo para a gente concluir o raciocínio. Então essa criança ela começou a ficar muito agressiva em casa e a mãe, ao tentar resolver o mau comportamento, não conseguiu identificar a causa. E aí a gente foi investigando. Primeiro de tudo, a gente parou de fazer as punições sobre o mau comportamento dela e tentou acolher. Uma coisa que a gente sempre faz é reforçar o mau comportamento quando a gente incentiva com que aquela criança pare de fazer aquilo. A gente precisa trazer o que aquela criança tem de bom. A partir do momento que ela pôde expressar o sentimento dela em casa, que é a angústia, a gente pôde identificar que na escola tinha um dos amiguinhos que beliscava ele sem a professora ver. Então a professora não identificava que ele estava tendo essa dificuldade com aquele colega e na escola ele era muito retraído, ele não conseguia reagir. E aí quando ele chegava em casa era o momento dele extravasar, que é o que ele fazia com o irmão e com a mãe.
E aí o que aconteceu? Quando a mãe ela tentou parar o mau comportamento sem entender o que estava causando, aumentou ainda mais a angústia da criança e ela não pôde expressar. No momento que a gente descobriu a causa daquele mau comportamento e a gente pôde dar ferramentas, que é a criança ela precisa aprender a lidar com as emoções que são muito difíceis, não é uma habilidade fácil de ser desenvolvida, a gente pode dizer para ele que ele pode chamar alguém para ajudar, que ele pode tentar conversar com esse amigo, ele pode tentar se afastar, ele pode N alternativas e a gente ensaiou essas alternativas e automaticamente ele parou de ser agressivo em casa. O que é o mau comportamento? E quanto mais a gente age no sintoma, que nesse caso que eu dei exemplo para vocês, era o bater no irmão mais velho em casa ou ser agressivo com a mãe, quanto mais a gente tenta lidar com aquele sintoma, pior vai ficando porque a gente não identifica a causa. E aí eu quero que vocês parem para refletir como é que funciona o emocional de vocês. Porque, por exemplo, vamos supor que você teve um dia muito difícil no trabalho, você teve um desentendimento com seu chefe, você teve algo que ficou muito ruim, e aí você segura aquilo porque você não pode se desestabilizar emocionalmente na frente do seu chefe, por exemplo. Aí você chega em casa e aí você vê o seu marido, você vê a sua esposa, você vê a sua mãe e você começa a chorar. Por quê? Você sustentou aquele sentimento ruim durante todo o seu dia para tentar lidar da melhor maneira possível e aí quando você encontra um amigo especial, seu marido, a sua esposa, alguém que você confia, você desaba. É isso que acontece com as crianças. Geralmente, a criança ela não se comporta pior porque está na presença da mãe. Na verdade, ela consegue se expressar melhor porque ela confia que você vai sustentar. Então, tentem pensar nisso como algo, puxa, se meu filho está apresentando esse comportamento para mim, é porque eu posso ajudar. E aí você, como adulto, precisa sustentar esse sentimento para poder ajudá-lo a lidar da melhor maneira possível, porque geralmente as pessoas falam, ele estava ótimo até você chegar, ele não estava fazendo nada até você chegar, a mãe chegou, ele começa a chorar. E por que a criança começa a chorar quando a mãe chega? Porque ela sustentou muitas emoções durante o dia, onde ela não pôde expressar, e aí você chega e ela deságua. Então é muito importante que a gente possa cuidar disso.